Boa noite, começando aqui a nossa live, que a gente trouxe um tema aqui interessante pra gente trazer uma clareza aqui sobre será que as ferramentas de Axis são só para terapeutas? Hoje quis trazer uma pessoa aqui pra gente atualizar um pouco esses pontos de vista e pra gente, quem sabe, começar a escolher, a receber mais a contribuição dessas ferramentas na nossa vida. Então eu vou chamar aqui a Dani para que a gente possa começar. Tá chegando aí, já vai convidando. Quem sentir que possa ser uma contribuição aqui essa live, esse bate-papo, é um bate-papo mesmo para que a gente possa atualizar aqui pontos de vistas, definições, crenças. Boa noite, Dani. Oi, tudo bom? Tudo bem com você? Por aqui tá Tudo tudo e você? ótimo. Tudo. Depois de 7 dias correndo minhas barras, eu falei, acho que eu sou outra pessoa, né? Ai, foi tão bom, né? Tá tão bom ainda, né? Um espaço diferente, né, Dani? Muito diferente. Muito, é muita consciência. Se as pessoas tivessem noção, todo mundo ia fazer esse curso, ia trocar barras com a BFF. Gente, BFF é Best Friend Forever. Ah, então, pois é, né? Vamos ser a energia do convite aqui hoje, né? Para as pessoas que talvez ainda não conhecem essa ferramenta, que talvez ainda não tiveram clareza sobre o que é essa ferramenta, sobre como essa ferramenta pode contribuir aí com a vida das pessoas, né? Então, fiz a energia do convite para você, Dani, porque muitas pessoas têm um ponto de vista, né? De que a gente quando a gente vai escolher ferramentas, aqui principalmente ferramentas de Axis, ou, né, vamos trazer ainda, né, não vamos só criar separação aqui, vamos incluir tudo, né, ferramentas, né, de expansão de consciência, ferramentas, né, que vão conseguir trabalhar muitas vezes aqui o nosso autoconhecimento, né, tem muitas pessoas que têm pontos de vista sobre isso é para terapeuta, isso é para quem quer trabalhar com terapias, né? Acho que isso não é para mim. Então eu falei assim: nada melhor do que a gente convidar a Dani, que é uma pessoa que você vai se apresentar e vai contar quem você é, né? E como que você chegou nesse caminho, né? Mas primeiro, Dani, começa se apresentando aí. Quem é você, né? Quem é a Dani? A Dani é advogada, gente. A Dani é advogada, a Dani é conciliadora, mediadora. Eu sou reikiana e, por enquanto, sou praticante de barras, porque eu já vou tirar minha facilitação, porque eu já fiz as 3 classes, que são necessárias 3 classes, é o que se requer para ser facilitadora de barras. É isso, né? E eu chamei a Dani, né? Porque ela tá ali com um olhar, se a gente for pensar, né? A Dani começou ali na vida dela profissional, né? Com, se a gente pensar, coisas que não tem nada a ver, vamos dizer assim, né? As pessoas acham que não tem nada a ver. Com ferramentas de expansão de consciência, né? Com ferramentas de autoconhecimento. Mas é por isso que eu trouxe a Dani, porque ela tem um olhar totalmente diferente, né? Desse que a gente muitas vezes tem sobre as classes, os cursos, as ferramentas, né? Então, para a gente desconstruir um pouco isso, né? Então, a Dani, como essa jornada de advogada, né? Como é que Access chegou na sua vida, Dani? Hoje a gente estava correndo barras lá no parque, né? E eu falei assim, cara, deixa eu te contar como é que eu tava quando eu conheci, né? Quando eu fiz a minha primeira classe de barras. Eu falei, não me conta não, porque você vai me contar nessa live hoje porque eu quero ter essa energia da surpresa também, de saber como é que você tá. Porque geralmente todo mundo que vai, né, e começa a conhecer essas ferramentas é porque chegou num estado bem interessante da vida, assim, onde a gente fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu preciso de alguma coisa para me tirar disso, É, né? Será que foi com você, assim? Conta aí pra gente, como é que você tava aí, quando você conheceu, quando você foi fazer a sua primeira classe de barras? e eu fazia um ano que eu tinha, um ano e pouco que eu tinha divorciado. A gente fechou o escritório que a gente tinha em Sertãozinho, abrimos um home office em casa e até hoje nós estamos assim, mas porque hoje está muito confortável, é muito gostoso trabalhar em casa. Bom, pelo menos no meu interessante ponto de vista. É conforto, você tem as suas coisas, se quiser tomar um banho no meio do dia, enfim. Mas eu estava com umas situações bem interessantes na minha vida. Por exemplo, eu
estava devendo IPVA do Arthur. Arthur é meu carro, tá, gente? Tava uma situação interessante em vários aspectos, do tipo, eu não via perspectiva de mudança na minha vida. Tudo parecia que ia continuar muito igual. E, gente, aí eu vi alguma coisa que passou para mim de barras de Access, eu busquei no Google, nosso amado Google, e aí uns dias depois, não lembro se foram 2 ou 3 dias depois, apareceu para mim um patrocinado da Juanita Gimenez. E foi a minha primeira classe de barras, foi com ela. Maravilhoso. E aí, né, Como Dani? foi a entrada nisso? Uhum. E aí, né, Dani? O que você acha que quando você começou a olhar lá barras de Access, né? Access Consciousness, o que você acha que te chamou a atenção em tudo aquilo, né? O que você acha que quando você começou a ler ali, ver sobre essas ferramentas, o que te convidou, né? O que foi a energia do convite para você? O nome. Acesso à consciência, gente. Acesse a sua consciência. Não é porque você vai fazer o mesmo curso que eu e a Camila fizemos, em Access são chamadas de classes, que você vai ter a mesma consciência que a gente tem. Muito pelo contrário, a gente fala no Access que tudo na vida é um interessante ponto de vista, porque cada um tem a sua ótica das situações e das coisas. Uhum. E aí, né? Eu sou terapeuta, eu trabalho, né, com essas ferramentas. Então, assim, quando as pessoas elas chegam me buscando, né, elas não estão. Geralmente as pessoas elas não estão buscando as minhas ferramentas, né? Elas estão buscando ali mudança de trilhos na vida delas, né? Em algum lugar elas estão insatisfeitas, elas estão frustradas, elas estão num caminho ali que talvez não esteja fazendo mais sentido para elas, né? Muitas vezes elas estão passando por um momento onde elas estão pensando em fazer uma transição de carreira. Muitas vezes elas estão vindo ali de relacionamentos complicados, muitas vezes que estão beirando um fim, ou acabaram de sair de um relacionamento e estão ali ainda mergulhados, né, em momentos interessantes da vida delas, né? Então, geralmente quando as pessoas chegam no meu consultório, né, elas não vêm buscando ferramentas, elas vêm buscando ali alguma coisa que possa colocar elas num lugar, vamos dizer assim, melhor do que elas estão, né? E eu sempre falo, tá, aqui a gente tem ferramentas de expansão de consciência, né? E aí quando a gente vai falar assim, ok, ferramentas de expansão de consciência, né? Isso para mim hoje já é uma linguagem muito simples e talvez para você também, né, Dani, é uma linguagem muito simples. Mas se você não fosse, vamos tirar do meu ponto de vista de terapeuta, vamos colocar no ponto de vista da advogada, né? O que é expandir a sua consciência, Dani? O que é acessar ferramentas que vão trazer expansão de consciência? Que tal ter mais qualidade de vida? Que tal criar uma nova realidade para a sua vida? É isso que o Access propõe, com Uhum. todas as ferramentas de todas as classes. A gente começa pelas barras normalmente, né? Eu não conheço particularmente ninguém que tenha, por exemplo, começado pelo facelift, mas deve existir com toda certeza. E Uhum. depois a gente acaba indo para o fundamento ou para o facelift. No Uhum. meio do caminho eu fiz uns workshops aí, fiz até algumas classes de introdução, de alegria dos negócios, coisas assim. Legal. E aqui a gente está falando, né? E é como eu falei, para a gente já é uma linguagem muito simples, né? Uma linguagem que faz parte aí do nosso dia a dia, né? Mas muitas pessoas que talvez a gente conhece, que talvez estão aqui através do meu Instagram, estão através do seu Instagram, né? Elas nunca nem ouviram falar sobre Axis, né? O que é isso? Do que essas duas estão falando, né? Access Consciousness, né? Acesso à consciência. Então aqui, né, a gente vai só trazer um pouquinho dessa clareza, né? Quem que é, o que é Access Consciousness, né? Access Consciousness, a gente pode até chamar de uma empresa, né? É uma empresa É. que foi primeiramente, né, criada ali pelo Gary Douglas, que é o fundador, vamos dizer assim, primário ali, né, dessa empresa. E depois ele se juntou com Dan Heer e foram vindo depois outros
colaboradores, né? E tudo começou através de uma pergunta, né? Axis, todo mundo que começa a ler, começa a estudar, vai começar a perceber que Axis sempre faz muitas perguntas. Todo mundo que gosta de Axis, que começa a estudar sobre Axis, que começa a fazer classe sobre Axis, todo mundo, você vai ver, e começa a fazer perguntas. E daí tem gente que fala assim, meu Deus, né? Que é esse monte de perguntas, né? O que são esse monte de perguntas? E eu gosto muitas vezes, né, de trazer ali uma forma talvez mais simples da gente explicar ali, né, para as pessoas que chegam ali no meu consultório, que é, por que a gente faz perguntas? Né? Por que a gente faz perguntas? E automaticamente a nossa mente ela já fala assim, para a gente ter resposta, não é? Ah, a gente faz pergunta porque a gente quer saber a resposta, Se né? deixar no automático, é isso que a gente responde, né? É. E Axis traz uma visão totalmente diferente do que é fazer perguntas, né? Por quê? Quando a gente vai fazer perguntas, a gente não está buscando por respostas. E aí a gente já entra num ponto de vista muito interessante, porque as pessoas olham, como assim? A gente vai fazer pergunta e a gente não vai querer saber a resposta? Como que é isso, né? Como que isso funciona? E aí a gente já tem que quebrar alguns pontos de vista, né, sobre isso, que eu falo que é a nossa mente do piloto automático ali, né? Que é muitas vezes a gente acessar essas informações que ficam rodando ali, né? Como programações na nossa mente, que muitas vezes vão levar a gente para aquele lugar do nosso piloto automático. Então, eu vou fazer uma pergunta e logo eu já quero saber a resposta, né? Se eu não sei a resposta, como é que fica isso? Né? Como é que fica isso? E é exatamente sobre isso, né? Que quando a gente vai fazer perguntas que a nossa mente não sabe ainda, o que é que a nossa mente vai começar a fazer? Ela vai começar a acessar todos os arquivos, todas as programações que estão ali na nossa mente para começar a fazer o quê? Achar uma resposta, né? Por quê? A nossa mente, quando a gente faz perguntas, a nossa mente tem esse caminho automático de ir lá e tentar buscar por respostas, né? Mas, quando a gente faz uma pergunta que a nossa mente não sabe a resposta, que eu falo que é aí quando a gente abre ali um espaço que muitas vezes vai levar a gente para um lugar muito grandioso da nossa vida, que é quando a nossa mente já traz uma resposta para a gente, o que geralmente a gente está acessando ali, né? Uma possibilidade, né, Dani? Uma possibilidade. Quando a gente tem uma resposta, a gente tem uma possibilidade. Access Consciousness ensina a gente a fazer perguntas, por quê? Porque quando a gente vai fazer perguntas, a gente vai começar a buscar por consciência, e a consciência de conectar a gente com infinitas possibilidades, né? Ai, adoro. Infinitas, né? Infinitas possibilidades. Então, quando a gente está lá, né, e a gente começa a fazer perguntas, e quem começa a entrar nesse mundo de conhecer mais as ferramentas sobre Access, vai começar a trazer duas perguntinhas ali, né, que eu falo, e eu sempre ensino para os meus clientes que elas vão funcionar como mantras na nossa cabeça, né? Que é o que mais é possível e como pode melhorar, né? Quem começa a acessar Access vai começar a talvez trazer essas perguntas como mantras na vida, né? Ao invés de a gente falar assim, ai meu Deus, e agora? Não, não é mais e agora, né? Ai, como pode melhorar, né? Ai, nossa, eu não sei isso, É, não. O que eu mais costumo fazer uma eu aqui? piadinha Pode fazer. falando que o como pode melhorar, ele é igual o EITA. Se deu ruim, como pode melhorar? Se deu bom, como pode melhorar ainda mais? Então pode melhorar ainda mais, exatamente, né? Porque sempre pode melhorar, né? Sempre pode melhorar. Quando uma coisa tá boa, pode ficar ainda melhor. E quando aquela coisa não saiu, né? Vamos dizer assim, então, boa, a gente pergunta como pode melhorar. E essa pergunta ela já começa a abrir um espaço ali, né, para diferentes possibilidades, porque muitas vezes a gente já definiu e concluiu que aquilo é assim, e meu Deus, e que ruim, e que chato, e ai, por que isso comigo, né? E a gente não vai para o espaço de ir além, né? Então, quando você, né, se conectou com as ferramentas de Axis, Dani, que você estava lá, né, nas suas situações interessantes lá, né, de dinheiro, de possibilidades de trabalho, né? O que começou a acontecer na sua vida a partir disso, né? O que começou a
talvez se transformar, se abrir ali na sua vida, utilizando, vamos dizer assim, a energia dessas ferramentas. Tudo começou a melhorar. Tudo. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Tudo tá melhor. Fora que no Access a gente também aprende a conversar com o corpo, viu, gente? A gente muda a alimentação da gente, não é por uma questão de, vou levar uma vida mais saudável, mas corpo, contribui comigo, eu contribuo com você. O que você está afim de comer? E Uhum. o corpo sempre escolhe coisas leves para a gente comer, que vão nutrir a ele, vão ajudar a gente, e ele acaba contribuindo quando você contribui também. Então, são várias ferramentas que a gente aprende no Access para uso diário que vai estar melhorando da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Não tem outra descrição melhor, eu acredito. Acho que dá para a gente falar de situações e situações, mas quando você passa a ter uma manhã, uma tarde e uma noite melhor, tudo na sua vida melhora. Você se torna outra pessoa, você passa a ter outros interessantes pontos de vista que vão te dar muita qualidade de vida. E a gente costuma brincar no Access de que o dinheiro segue a alegria. Então, se você está bem, se você está feliz, você está alegre, o dinheiro ele é só uma consequência do estado de espírito que você está. Sim, eu sempre trago isso, né, como consciência ali, né, para as pessoas que chegam até mim. E, né, aqui eu acho interessante a gente trazer também, né, porque depois que a gente começa, né, a acessar ferramentas de expansão de consciência, né, que você trouxe, né, a definição aí através de você, que expandir a consciência é mudar a sua vida, né, é tornar a sua vida mais leve, a sua vida melhor, né, a sua vida mais divertida, trazer, né, para as pessoas daqui o ponto de vista de que muitas vezes, né, antes da gente começar a acessar a consciência, tem muitas coisas na nossa vida, né, que a gente acha que estavam funcionando, né, que era ok, que era aquilo mesmo e que não, nem precisava mexer naquilo, né, nem tava olhando muito para aquilo, né, né, o problema é dinheiro mesmo, né, porque tem muitas pessoas que elas chegam, né, através dessas ferramentas porque elas estão com problemas de dinheiro, né, então a gente começa a olhar e a gente fala assim, não, o problema é o dinheiro, né? Se eu começasse a mudar a minha realidade financeira aqui, nossa, aí a minha vida ia começar a funcionar de uma forma melhor, né? E o que eu trago aqui para as pessoas, muitas vezes, de consciência, né? Que quando a gente começa a acessar ferramentas de expansão de consciência, quando a gente começa a ir lá, correr as nossas barras, quando a gente começa a ir lá, fazer mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando a gente começa a fazer perguntas, né? O que a gente vai começar a perceber? Todas as coisinhas na nossa vida que a gente achava que estava funcionando pra gente, mas que na verdade não estava, né? E aí que eu falo que muitas pessoas, quando elas chegam e elas começam acessar essas ferramentas, utilizar essas ferramentas diariamente, a vida delas realmente começa a ter mudanças muito significativas. As pessoas, elas trocam de emprego, as pessoas trocam de relacionamento, as pessoas atualizam seus corpos, né? As pessoas atualizam a sua realidade financeira. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente ia, dava a nossa energia, entregava a nossa energia, como se aquilo estivesse funcionando na nossa vida, a gente começa a perceber que não estava funcionando. Aí a gente Né? percebe que aquilo não era uma contribuição. Não é? Exatamente, né? Então, a pessoa ela vem, né? E ela corre as barras dela. Aí, 2 semanas depois, ela me fala, Camila, saí do meu emprego. Camila, terminei o meu relacionamento. Camila, comecei a fazer academia. Camila, né? A pessoa vai lá e corta o cabelo e faz uma mudança ali, né?
Camila, recebi um dinheiro que, nossa, eu estava anos esperando e esse dinheiro saiu de um processo, né? Então, assim, a gente começa a ter atualizações de verdade na nossa vida que É, eu brinco, né? Eu falo, as pessoas que elas começam a acessar essas ferramentas, a primeira, eu falo assim, né? O primeiro lugar, o primeiro espaço que a gente muda, claro, é estar mais consciente de muitas coisas, né? Mas o segundo é a gente começar a fazer mágicas, né? E eu gosto muito dessa palavra porque é bem isso mesmo, né? Axis, ele começa a atualizar essa realidade da gente fazer algumas mágicas na nossa vida mesmo, né? E mágicas das quais a gente não precisa fazer esforço nenhum, né? As coisas simplesmente, elas começam a aparecer, elas começam a acontecer, elas começam a se atualizar sem a gente precisar fazer esforço nenhum, né? Então, assim, quando a gente começa a. Quando eu vou trazer, né, essa consciência para as pessoas que chegam aqui, muitas vezes eu vou falar sobre isso, né? Sobre as coisas que muitas vezes a gente achava que estava funcionando na nossa vida, mas que quando a gente começa a acessar mais consciência, a gente começa a perceber que não estava funcionando tanto. E eu sempre digo para os meus clientes, eu falo, olha, se as pessoas começarem a dizer para você, né, depois que você começou a usar ferramentas, a correr suas barras, né, que você está diferente, receba isso como um elogio, né? Porque sim, você realmente vai estar diferente, né? As pessoas vão sentir que você está diferente. Por quê? Porque é sobre isso, a gente começa a mudar mesmo, né? A energia dos nossos pensamentos, a energia dos nossos sentimentos, como a gente faz as nossas escolhas na nossa vida, né? A gente começa a sair muitas vezes desses lugares do eu preciso, eu tenho que, para ir para um lugar de isso vai criar mais alegria para mim, isso vai criar mais felicidade para mim, isso vai me deixar mais motivado, isso faz sentido para mim, né? As pessoas elas começam a tudo. Como funcionar que de um vai modo estar a minha diferente. vida daqui 5 anos, né? O que vai criar, né? O que isso vai criar É, na minha vida daqui 5 anos, né? Exatamente. Então a gente começa a funcionar, né? De uma forma diferente, né? Então começar a atualizar a forma da gente pensar, sentir e agir de uma forma diferente, né? E essas ferramentas, né? Muitas vezes, né, as pessoas, elas ouvem falar sobre as classes, né? Então, uma classe de barra de axis, uma classe de facelift, né? Uma classe de fundamento, né? E ali, muitas vezes, né? Vou trazer aqui novamente, é o ponto de vista de, né? Quem vai fazer esse curso é porque quer trabalhar com barra de axis, né? Quer começar a cobrar pelas suas sessões com barra de axis, né? Como foi isso para você, Dani? O que você acha que fez você escolher uma classe? E o que você criou com as barras de Axis a partir depois dessa classe? gente, assim, começar a ganhar dinheiro com as barras de forma objetiva, eu comecei faz 2 semanas que eu comecei a atender. Antes disso, eu só usei as consciências para melhorar minha qualidade de vida, para conseguir as coisas rápido, né? Advocacia, gente, a advocacia é um ponto de vista interessante da vida. Nem tudo é tão rápido quanto a gente gostaria, mas às vezes o Access ajuda bastante. Não precisa ser terapeuta. Você precisa querer melhorar a sua vida de forma geral. A hora que você vai percebendo, você vai fazendo as perguntas, vai trocando barras, por exemplo, como eu e a Camila fizemos essa semana toda, você vai acessando consciências, você vai acessando pontos de vista que você sozinha não acessaria de forma alguma. As barras de Access é um dos cursos mais bonitos que eu já fiz na minha vida. E a Dani, né, ela atualizou, vamos dizer assim, né, as escolhas dela aí de uma forma bem, vamos dizer assim, né, rápida, né? A Dani, ela fez 3 classes de barras em 8 meses, né? Então, Oi. percebe, se fosse só uma escolha, né, para ter uma ferramenta, para trabalhar com essa ferramenta, né, a Dani teria escolhido fazer 3 classes, será? Né? Então, assim, as classes, né? Claro, você vai aprender a técnica, né? Você vai aprender ali a correr as barras de axis, né? Em outra pessoa, você vai aprender ali
se auto-aplicar, né? Mas a classe, ela é muito além disso, né, Dani? A classe, durante a classe, você começa a ter acesso a muitas ferramentas para transformar a energia de limitação de coisas cotidianas na sua vida, de coisas, né, que acontecem o tempo inteiro na sua vida de uma forma muitas vezes instantânea, né? Então, usando uma ferramenta, você vai lá e consegue mudar a energia, né, de um pensamento que está repetitivo ali, que está fazendo você muitas vezes só conseguir pensar naquilo, e aquilo está te distraindo, e aquilo está te irritando, e aquilo está te trazendo um cansaço, né? Muitas vezes você vai conseguir usar uma ferramenta para mudar ali, às vezes, aquela energia da procrastinação, aquela energia de falta de vontade, né? Você começa a ficar mais consciente, né? Dos lugares, muitas vezes, onde você vai acessar informações dos objetos, dos ambientes, das pessoas, e você começa a trazer aquilo como se fosse seu, né? Que o Gary Douglas traz aqui pra gente, 99% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, na verdade, nem são nossos, né? Então, pensa só 1% é nosso. Então, percebe, quantas pessoas ainda não estão conscientes disso, né? Então, de repente, elas entram no supermercado e elas começam a acessar a energia ali, né? De pensamentos, de sentimentos, emoções daquelas pessoas. Então, a pessoa entra no supermercado, ela começa a se sentir cansada, ela começa a se sentir irritada e ela começa a querer ir embora logo e parece que tudo aquilo que ela estava boa no dia ali, de repente tudo aquilo se transformou e de repente ela está ali super irritada, querendo sair logo daquele supermercado e querendo matar um, né? E aí, de repente, você tem ferramenta e você percebe, uau, talvez isso nem seja meu, deixa eu usar a ferramenta aqui e liberar isso. E instantaneamente, uau, você faz mágica que aquilo parece que realmente vai embora, né? Quantas vezes você lá na sua casa, ou tá lá no seu trabalho, fazendo alguma coisa, de repente você começa a sentir uma angústia, de repente você começa a sentir uma coisa ruim, parece que uma coisa ruim vai acontecer, né? E aí, de repente, você fala assim, ai, meu Deus, será que eu tô tendo um pressentimento, né? Ai, será que vai acontecer alguma coisa com a minha família, com alguém que eu amo, né? E uau, quando você tem ferramenta, você usa a ferramenta e de repente você só começa a perceber que isso é uma informação que passou ali por você, você captou e você começou a tornar aquilo real e tornar aquilo verdadeiro. E de repente você usa a ferramenta e aquilo faz assim, ó, desaparece. Né? Então, como seria a nossa vida se a gente tivesse ferramentas para lidar com situações cotidianas como essa, né? Onde muitas vezes a gente se envolve na energia, pensamentos, sentimentos, emoções. Isso é uma ferramenta que você vai aprender ali numa classe de barras, né? São ferramentas que você vai aprender ali numa classe de barras, como lidar com isso, como reconhecer, como perceber realmente se aquilo é meu, se aquilo não é, né? Quando eu estou me sentindo muito irritada ali, verdade, aquilo é meu, né? Quando muitas vezes eu estou ansiosa, ansiedade, né? Hoje a ansiedade, a gente percebe, né, que é o mal do século, né? As pessoas, elas estão sofrendo muito de ansiedade, não, né? Então, assim, como seria ter ferramentas para reconhecer, primeiramente, se aquilo é ansiedade, né? Porque muitas vezes nem é ansiedade, né, Dani? Muitas vezes é outra coisa que você está captando aí, se você já transformou aquilo, definiu e concluiu que aquilo é ansiedade, né? Tá, aquilo é ansiedade mesmo, tá? Será que aquilo é seu de verdade? Né? Será que aquela ansiedade realmente te pertence? Ok, aquela ansiedade é minha, tá? Então, Isso, né? que ferramentas que eu posso usar para lidar com aquela ansiedade, né? Então, imagina se a gente tivesse acesso a ferramentas simples, a ferramentas que você pode usar ali no momento para você mudar muitas vezes, por exemplo, uma sensação de ansiedade, né? Para você mudar ali uma sensação de tristeza, para você mudar ali uma sensação de cansaço, né? De falta de vontade de fazer as coisas, né? Então, quando você acessa ferramentas que te empoderam, te colocam nesse lugar onde muitas vezes você vai conseguir resolver ali, né? Um sentimento, um pensamento, uma emoção, né? Isso é muito grandioso, né? E isso
são ferramentas que são trazidas ali numa classe, né? Então, além de você aprender o processo ali, então você vai aprender, você vai tocar, né, os pontos, você vai começar a liberar ali, né, pontos de vista, mas você aprende ferramentas para você ir além, né? Então, não é só aprender a técnica, né? Porque só aprender a técnica já seria muito grandioso, né? Mas não é só sobre isso, né? Porque qual que é o lema do Axis aí, Dani? Conta pra gente qual que é o lema do Axis. Ai, gente, tem coisa no Axis que a gente quer mostrar para vocês, mas que vocês têm que vir para classe. A Cami vai dar uma classe, eu sei que ela vai dar. Um passarinho lindo me contou que a Camila vai dar uma classe de barras de Axis no comecinho de abril. Confere? Confere, produção, confere. Né? Mas falando aqui, né, sobre o lema de Axis, o lema de Axis é empoderar as pessoas a saberem que elas sabem, né? Olha que lindo isso, empoderar as pessoas a saberem que elas sabem. Já tá tudo aí, gente. Vocês só precisam acessar. Né? Como pode ser mais grandioso, né? A gente reconhecer as habilidades que a gente tem, que já estão aqui, e que é só a gente começar a reconhecer e começar a utilizar, colocar isso para fora, né? Então pensa, quanto a gente quanta coisa a gente poderia criar a partir desse lugar de reconhecimento das nossas habilidades, de quem a gente é, de o que a gente pode, que a gente nunca reconheceu, né? Então, assim, na criação do trabalho, né? Então, Dani, o que você acha? Conta um pouquinho, né? Talvez da sua experiência. Como você acha que teve alguma mudança na sua forma de trabalhar, na sua forma de advogar, depois que você começou a acessar ferramentas de mais consciência? Você sentiu que a sua forma de lidar ali com o seu trabalho, a sua forma de fazer as suas criações ali no seu trabalho, isso mudou, de fato? Sim, tudo muda. Só que as mudanças elas ocorrem conforme a gente se permite, né, gente? A gente tem que abrir o receber e abrir o doar e acontecem sim. Muitas mudanças, muito rápido. Quanto menos você resiste à mudança, mais rápido ela acontece. Imagina se você tivesse uma vida que fosse repleta de facilidade, alegria e glória. Que tal? É boa a ideia? O que se tornou mais fácil na sua vida como advogada? Olha, a vida de advogado não é fácil, gente. É uma vida muito bonita. Tem o glamour, sim, que muita gente fala, mas é tudo muito burocrático, vamos falar dessa forma. É muito documento para resolver as coisas. É uma linguagem muito diferente da linguagem de dia a dia da gente, da linguagem coloquial. Então, a gente passa a ver como que eu posso fazer isso mais fácil, como que eu posso fazer isso mais rápido, como que eu vou escrever isso em um número menor de páginas para ser mais objetiva. E aí também o juiz e a outra parte não vão ter que estar perdendo tanto tempo para conseguir acessar aquelas informações que eu trouxe. Então, eu acho que essas coisas em mim foram mudando, sim. Uhum. Interessante você tocar nesse ponto de vista, né? Porque isso é uma das coisas que a gente começa a atualizar muito, né? Depois que a gente começa a acessar ferramentas de expansão de consciência, que é tornar a nossa vida mais fácil, né? E fácil de fato, porque muitas vezes a gente não reconhece quais são os lugares que a gente pode facilitar a nossa vida, né? A gente acha que tem que ser coisas muito complexas, teriam que mudar coisas muito assim, né? Ali diferentes na nossa vida para muitas vezes a gente atualizar coisas mais fáceis na nossa vida. E isso não é verdade, né? Muitas vezes a gente vai fazer pequenos ajustes ali na nossa vida e a gente vai começar a tornar a nossa vida muito, 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 muito mais fácil,
né? Então, por exemplo, você está trazendo, né? Então, por exemplo, a forma de redigir um processo, né? A forma como que você vai trazer clareza ali para aquele processo, né? Toda a dinâmica por trás, né? Porque quanto muitas vezes a gente não reconhece qual é a energia que vai criar mais pra gente, e muitas vezes a gente vai e a gente foca em coisas, pontos ali do nosso trabalho, que muitas vezes vão levar a gente para esse lugar de mais difícil, mais desgastante, mais sacrificante. E talvez se a gente olhasse para a possibilidade, que muitas vezes vai criar mais facilidade, aquilo ia fluir de uma forma muito maior, né? Então, percebe? E se a gente, né, que eu vou devagar, né, com a profissão advogada, né? Então, percebe? E se eu tivesse mais clareza sobre qual é a linguagem que talvez ia conectar mais com as partes envolvidas e que talvez ia trazer mais clareza para todo mundo, né? E se eu tivesse mais clareza, né, do que é que realmente o meu cliente está buscando em mim como contribuição, e a partir disso eu pudesse realmente ir lá e entregar o que ele está me pedindo, o que ele está requerendo da minha contribuição, né? Que eu falo que muitas vezes é isso que tem tornado aqui, né, os meus atendimentos cada dia, vamos dizer assim, mais grandiosos, né, para mim, e acredito que para os meus clientes também, né? Que é eu perceber o que o meu cliente está requerendo de mim, né? Quando eu percebo o que o meu cliente está requerendo de mim, eu já consigo usar as ferramentas que já vou ali E se exatamente onde ela ele precisa, quer. exatamente onde ela precisa, e aí a gente vai lá e já traz aquele movimento e já conecta, né? E eu tô falando isso aqui, eu, Camila, como terapeuta, tô trazendo aqui você, Dani, como advogada, e qualquer pessoa com qualquer profissão pode usar isso, né? E não imagina se a gente conseguisse descomplicar ali, né, a nossa forma de atender o nosso cliente, de conversar com o nosso chefe, né, de se conectar ali com as pessoas, né? A gente acaba trazendo muitos pontos de vistas, muitas vezes, sobre lidar com pessoas, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas, muitas vezes a gente compra muitos pontos de vista sobre o que é trabalhar com pessoas. E a gente acaba, muitas vezes, né, tornando tudo isso mais pesado, né? Então, assim, quando a gente começa a acessar ferramentas de consciência, a gente começa a desconstruir, né? Destruir, descriar muitos desses pontos de vista, né? Por quê? Nossos pontos de vista estão criando a nossa realidade, né, Dani? Então, assim, O quantos tempo pontos de vista, né, a gente tem sobre mudança, sobre pessoas, sobre dinheiro, sobre trabalho, né? Que tornam muitas vezes as coisas mais difíceis, mais pesadas, né? Não fluidas, né? Então, uma coisa que às vezes a gente fica ali, né, naquela energia do trabalho, tentando fazer, tentando resolver, o negócio não vai, o negócio não flui, e fica empacado, né? Então, como seria a gente reconhecer a contribuição de cada coisa, reconhecer aqui o que o cliente requer de mim, reconhecer ali o que o meu chefe quer de mim, reconhecer qual que é a forma mais grandiosa de fazer ali um trabalho, né? Então, assim, tudo isso cria um movimento muito diferente ali na nossa vida, né? Então, a partir disso, a gente começa a funcionar de uma forma aí que realmente a gente vai trazendo facilidade, né? Claro que quando a gente fala, né? E eu até estava falando isso para uma cliente essa semana, do mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando eu comecei a fazer esse mantra, eu começava a fazer o mantra, na minha cabeça já vinha uma vozinha assim: mentira, mentira, não vem com facilidade, as coisas são difíceis, as coisas são difíceis, né? verdade. Então, eu fazia o mantra, mas eu fazia sem sentir a energia realmente daquilo, né? Eu fazia porque, né, na minha cabeça me falaram para fazer que se eu fizesse aquele mantra, as coisas iam mudar na minha vida, mas eu não sentia a verdade naquilo, né? Por quê? Porque realmente a gente tem muitos pontos de vista sobre facilidade, né? Quando as coisas, né, começam a
atualizar e vir na nossa vida com muita facilidade, inclusive a gente começa a desconfiar, né? A gente começa a falar assim, tá acontecendo aqui, né? Tem alguma coisa estranha aqui, né? Logo a gente fala assim, vai vir alguma coisa aí que vai fazer a gente se perder disso, né? E eu tinha muitos pontos de vista sobre isso. Então, assim, eu trabalhei muitas ferramentas para poder desconstruir, quebrar esse ponto de vista da facilidade, né? E tô falando isso porque você trouxe, né, aí a energia. Nossa, imagine se a nossa vida fosse mais fácil, se tivesse mais facilidade, né? É bonito quando a gente fala, né? Parece bem bonito, parece bem interessante, é um convite bem interessante, né? Essa coisa, ai, se a nossa vida fosse mais fácil, né? Mas quanto que a gente traz facilidade na nossa vida? Quanto que a gente escolhe facilidade na nossa vida? Será que a gente realmente sabe como é escolher facilidade? A gente vai aprendendo, né? Bom, posso falar por mim, né, gente? Eu fui aprendendo o que que é a facilidade. Mas, gente, é tão bom. Venho aprender essa facilidade, venho aprender essas ferramentas. Eu diria que o curso de barras tinha que ser até mais caro pelo que ele propõe para a gente. Porque ele te propõe te dar tanto poder, tanta ferramenta, tanta coisa boa, tanta atualização, que ele tinha que custar mais caro. É o meu interessante ponto de vista. Uhum. Né? E realmente traz muitas ferramentas, né? E esse lugar que você trouxe, né, da questão da facilidade, é um dos lugares que, primeiramente, a gente começa a acessar, né? Porque a gente começa a reconhecer realmente as possibilidades, a gente começa a reconhecer os caminhos, a gente começa a reconhecer as escolhas, né? Que realmente criam mais facilidade para a gente, né? Então, por exemplo, a gente acorda, aí a gente tem um dia de trabalho, né? Quando a gente tem um dia de trabalho, a gente tem, vamos dizer assim, várias obrigações ali no nosso dia de trabalho, né? Então a gente tem um monte de coisas que a gente tem que resolver. E aí, quando a gente está no nosso piloto automático, né? O que a gente faz? A gente fala assim, não, primeiro então eu vou fazer isso daqui, né? Primeiro eu vou fazer isso daqui, depois isso, depois isso, depois isso, né? E aí lá naquela primeira tarefa a gente já começa ali e a gente vê que o negócio não anda, o negócio não funciona, o negócio não sai, eu tenho que resolver uma coisa e eu fico patinando, e eu fico ali, né? E não consigo fazer aquele negócio acontecer, mas o que eu faço como um ser humaninho interessante que eu sou? Eu fico presa ali naquele negócio até, né, eu sentir que eu vou conseguir resolver aquele negócio. E aí todas aquelas outras tarefas que eu tinha que fazer durante o meu dia, elas vão ficando lá, né, lá pro fim do dia. Por quê? Porque eu tô presa ali naquele negócio que eu tô tentando fazer acontecer, tô tentando fazer funcionar, né? E chega o fim do dia, o que eu percebo? Que eu não consegui resolver nem a primeira tarefa que eu tinha do meu dia. Como é que eu chego em casa? Como é que eu durmo? Provavelmente eu chego extremamente cansado, chego extremamente irritado. Eu não tenho uma noite de sono bom, porque a minha cabeça não consegue parar, porque eu tenho que pensar, eu não consegui resolver aquilo, então eu tenho que pensar em outra coisa, como que eu vou conseguir resolver aquilo, e e a cabeça fica lá, você não dorme direito, você acorda no outro dia, você está cansado, porque você não descansou, e qual é a primeira coisa que você vai fazer ali no seu dia? Tentar resolver aquilo de novo que você não conseguiu resolver naquele dia. E percebe? E às vezes a gente fica ali na semana sendo consumido ali por aquela energia daquela tarefa que você não conseguiu resolver. E todas aquelas outras que você precisava, elas ficam lá. E você começa a ficar muito mais ansioso, porque você vê que o seu trabalho não está rendendo, o seu trabalho não está funcionando. E o que é que a gente faz? A gente começa a entrar em julgamento da gente mesma. Nossa, ai meu Deus, mas e agora? E agora se eu não conseguisse resolver isso? Ai, mas se eu tivesse feito isso? Ai, será que eu não tô conseguindo fazer tal coisa? E tal. A gente começa a entrar em julgamento da gente mesmo e é aí que daí o negócio não funciona de jeito nenhum, né? Então, assim, quando a gente começa a expandir mais a nossa consciência, quando a gente começa a reconhecer a energia do que vai fluir, do que vai funcionar, né? Do que vai ser mais contribuição ali para a gente pode perceber, né? Durante o dia, fazendo uma pergunta, o que ia fazer
aquele negócio acontecer, ser resolvido de uma forma mais grandiosa, ou simplesmente perceber que se eu passasse para a próxima tarefa, eu ia conseguir fazer aquela tarefa acontecer de uma forma super rápida, fluida e tal, tal, tal. E depois eu passo para aquela outra próxima, e quando eu voltar naquela outra tarefa, o problema não vai existir mais. O negócio vai acontecer e eu não vou nem entender por que eu tinha demorado tanto tempo para conseguir fazer aquilo, né? Porque soltou, né? Então eu falo, né? Percebe a grandeza disso, né? Então eu falo assim, às vezes a gente está pensando em mudar coisas muito grandiosas, mas percebe? Se eu conseguisse simplesmente reconhecer que eu tenho uma ferramenta para sair desse lugar que muitas vezes a gente fica perdendo a nossa energia, dando foco numa coisa que não está funcionando, e ir para outra coisa que ia funcionar, se desconectar, né, de tudo aquilo que está distraindo a gente, né, e criar uma coisa que funciona. Como é que eu ia chegar em casa? Como é que eu ia dormir? Isso ia mudar a minha vida? Eu ia chegar melhor na minha casa? Eu ia dormir melhor? Provavelmente sim, né? Então percebe, o que eu estou mudando aqui, né? Eu estou mudando uma coisa muito, atualizando uma coisa muito assim, uau, diferente na minha vida, né? Que às vezes é o que a gente acha que vai mudar, né? Não, eu estou atualizando uma forma de pensar, eu estou atualizando uma forma de funcionar ali, de reconhecer uma energia. E aquilo transformou a energia do meu dia inteiro. E aquilo muitas vezes transformou a energia da minha semana inteira, né? Isso é acessar a ferramenta, né? Para expandir a sua consciência. Então, uma ferramenta que eu usei ali, uma pergunta que eu fiz ali, pronto, eu já reconheci onde é que não está Pode ser funcionando. repletos de mágicas e milagres e você fala, uai, mas o que aconteceu aqui? Né? Então, assim, quando né, eu tive a ideia de trazer essa live aqui, é muitas vezes para a gente perceber esse espaço, né? Porque às vezes a gente acha que já eu vou ter uma ferramenta ali para, né, poder utilizar ali nas pessoas. Ah, e se eu quiser, eu posso usar isso como um negócio, eu posso começar a cobrar, né? Para utilizar essa, para, né, aplicar essa ferramenta nas outras pessoas, mas é muito maior do que isso, né? É muito maior do que isso, porque a gente começa realmente a mudar o nosso jeito de funcionar no nosso dia a dia, né, Dani? Então, por exemplo, reconhecendo ali o simples fato de que antes eu escrevi o processo de um jeito, e a partir daquilo eu comecei a perceber que aquilo complicava a minha vida, aquilo fazia eu demorar muito mais horas, né, muito mais dias, às vezes, para concluir um trabalho. E quando eu percebo uma forma mais fácil de atualizar aquilo, mas que vai funcionar tão bem quanto ou até melhor, né? Eu vou lá e atualizo aquilo na minha vida. Então, quer dizer, eu mudo a minha energia, né? Com relação ao trabalho, que eu fico menos cansada, eu começo a me sentir mais feliz porque o meu trabalho vai fluindo de uma forma melhor. Eu crio mais tempo para Viu, mim, gente? Flui mesmo. eu crio mais tempo para mim e crio mais tempo para ter outro cliente, né? Percebe? Então, quer dizer, eu estou abrindo o meu espaço para receber mais. Receber mais, receber mais cliente, receber mais dinheiro, receber mais tempo, né? Então, assim, eu falo que é uma coisa muito, 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 assim, grandiosa na nossa vida, quando a gente começa a reconhecer esse espaço, né? De fazer a nossa vida começar a funcionar de uma forma diferente, né? E percebe, isso é só para terapeutas? Não, gente, isso é para quem quer ter uma vida melhor do que a que tem. Ah, mas eu já sou milionário. E você quer ficar só com 1 milhão, só com 2 milhões? Não quer melhorar? Não quer ter outros pontos de vistas de outras situações da sua vida? Às vezes a Uhum. pessoa tem muito dinheiro, mas não tem saúde, né? Vive indo em médico, vive. Vamos lá, gente. Dá para a humanidade melhorar. E se cada um fizer a sua parte, na verdade a gente está contribuindo com o coletivo também. Não está contribuindo só com a própria vida. É que na própria vida a gente vê isso muito mais rápido. No coletivo a gente vai demorar um pouquinho mais. Sim.
sim. E se a gente não precisasse nem pensar, né? Vamos dizer assim, para começar a fazer uma escolha, pensar em todo esse coletivo, né? Porque às vezes é isso, a gente já está pensando na energia muito mais grandiosa, né? E se a gente só fizesse uma escolha por nós, né? E se eu só reconhecesse que, uau, eu gostaria de criar algo diferente na minha vida a partir disso, e talvez essa possibilidade, essa ferramenta vai me ajudar, né? E se eu pudesse me escolher pela primeira vez na minha vida, né? Fazer uma escolha por mim pela primeira vez na minha vida, né? Isso é muito, muito, muito grandioso, né? A gente, às vezes, é isso. A gente acha que a gente tem que fazer coisas muito, né? Mirabolantes, mas não, né? Às vezes é uma escolha que você faz ali por você que você já vai criar coisas, né? Maravilhosas, né? Muito grandiosas ali. E a partir de que momento, Dani, você acha que você começou a ter essa consciência de que você poderia incluir barra de access como um negócio para você? Ai, eu acho que, na verdade, quando eu comecei a abrir mais o receber, acho que eu tinha um pouco de julgamento. Olha só, eu julgava o que as pessoas iam pensar a meu respeito. Advogada, mediadora, conciliadora. Nossa, mais de 20 anos de advocacia, que ela está querendo ganhar dinheiro com isso. Gente, ganham, porque eu vou ser contribuição na vida dos outros, então eu tenho que permitir que os outros também sejam contribuição na minha vida. É isso que é o receber. Se eu vou contribuir, se eu vou doar, eu tenho que abrir o receber também. Uhum. E é bem isso, né? Quando realmente a gente começa a estar mais disposto a receber, né? Porque na maioria, né, do tempo na nossa vida, a gente não sabe o que é receber, né? A gente sabe o que é dar, mas a gente não sabe muito como é receber, né? E eu acho muito interessante isso, né? Porque o Access, diferente, né, de algumas ferramentas terapêuticas, ele traz muito esse olhar, né, sobre os negócios também, né? Então, que possibilidade de negócios você tem aí disponíveis para você e que você nunca reconheceu, né? Quantas coisas você poderia incluir na sua vida, das quais você poderia começar a receber mais, inclusive receber mais dinheiro, e que você ainda não considerou na sua vida, né? Então, quando você acessa ferramentas através, né, de uma classe, você muitas vezes você pode começar a fazer daquilo um negócio onde você pode criar mais, né, possibilidades na sua vida ali, né, inclusive mais dinheiro, atualizar mais dinheiro, né. É, eu falo muito isso aqui, né, para os meus clientes, porque eu atendo clientes, né, de todas ali as profissões, né, e eu atendo clientes que são CLT, então que são, trabalham ali, tem uma carteira registrada, né? Então tem um X salário, e eu atendo clientes que trabalham, né? Vamos dizer assim, que são os seus próprios chefes, né? Que trabalham ali como profissionais liberais, né? Então eu tenho, vamos dizer assim, clientes desses dois perfis. E muitas vezes a pessoa que ela trabalha CLT, ela se vê muitas vezes limitada ali nas possibilidades que ela pode criar na sua vida, né? Então, por exemplo, a cliente ela é professora de uma escola, né? Ela é professora de uma escola. E aí ela trabalha ali dando aulas ali na escola. E aí, na cabeça dela, né? Como é que ela poderia ganhar mais dinheiro fazendo o que ela faz, né? Ou ela ali vai atualizando, né? Pedindo mudanças de salários ali, né? Ela vai atualizando, vamos dizer assim, talvez algum cargo diferente ali na escola, né? Mas talvez ela não tenha muita possibilidade de crescimento, vamos dizer assim, muito diferente ali nas possibilidades dentro desse núcleo escola, né? E aí a pessoa muitas vezes ela entra naquele espaço, mas eu só sei fazer isso na minha vida, né? Essa é a única coisa que eu sei fazer. Ser professora da aula a minha vida Tem inteira eu fui professora. infinitas possibilidades. Quais você já tentou acessar, Pois é, né?
mas a pessoa, ela não tem essa consciência, né, Dani? Então, ela assim, como é que eu crio mais na minha vida a partir disso, né? Então, assim, quando a gente começa a expandir nossa consciência, quando a gente começa a acessar ferramentas, né, a gente começa a perceber todos os lugares onde a gente está criando separação na nossa vida, né? Onde a gente não está incluindo possibilidades na nossa vida. Incluindo possibilidades que muitas vezes elas são tão óbvias, tão óbvias, tão óbvias, que a pessoa não reconhece que ela podia ganhar dinheiro com aquilo, né? Que é o que o Gary Douglas ele traz lá no livro Dinheiro não é o problema, você que é, né? Então ele conta a história de uma senhora que ela era muito boa de fazer bolos, né? Todos os lugares que ela ia, às vezes eventos, ela se oferecia para fazer bolo e não sei o quê. Eu vou levar um bolo, não sei o quê. E todos esses lugares que ela levava os bolos dela, as pessoas ficavam maravilhadas, assim, com aquele bolo, que aquilo era um bolo muito maravilhoso, era muito gostoso. E as pessoas elogiavam, falavam assim, nossa, a senhora é muito boa de fazer bolo. Quanto a senhora cobra para fazer um bolo para o aniversário de não sei quem? E daí ela falou assim, não, mas eu não trabalho com isso, eu faço isso porque eu gosto, né? E daí ele traz, ele atualiza, ele fala assim, ela nunca tinha percebido que ela podia fazer daquilo, que era uma coisa para ela que era tão óbvia, tão simples, que ela fazia sem esforço nenhum, daquilo um negócio. E foi a partir de um dia que, né, numa classe lá, né, das ferramentas de Access, que ela atualizou esse ponto de vista e a partir daquilo ela começou a criar um negócio de fazer bolos e a mulher ficou milionária fazendo bolos, né? Então, assim, quanto a gente poderia incluir, né, no nosso trabalho, no nosso negócio, coisas que às vezes elas são tão óbvias, tão fáceis pra gente, mas que a gente ainda não percebeu, né? Então, percebe, a Dani é advogada, a Dani já tem lá o trabalho dela como advogada, e daí ela vai fazer uma classe de barras, por quê? Ela queria ferramentas para atualizar ela, para atualizar a vida dela, para tornar a vida dela mais fácil, né? Mas ela foi lá para fazer uma classe de barras porque ela queria ser uma terapeuta, queria trabalhar com barras de axis, né? Ela foi porque ela queria tornar a vida dela mais fácil, ela queria ferramentas ali, né? Para expandir a consciência dela, tornar a vida dela mais fácil. Mas, depois que ela fez as classes, né? Ela reconheceu que talvez isso é uma facilidade para ela e que talvez seria divertido começar a fazer isso. E que, inclusive, ela poderia comprar para começar a fazer isso, né? Então, percebe? Uma coisa que a Dani talvez nunca tinha considerado na vida dela. Quando ela foi buscar uma classe de Axis, ela foi buscar por outras intenções, né, Dani? E você foi lá e começou a atualizar uma coisa diferente ali na sua vida, uma outra fonte de um negócio ali para você, né? E, e a Dani, né, ela é host, né, de classes, né, aqui de Access Consciousness. Então, olha um outro negócio que ela criou ali para ela, né? Então, ela ajuda a criar classes, né, em outras cidades para que, né, ela possa também, vamos assim, atualizar uma outra possibilidade na vida dela com esse trabalho, né, vamos dizer assim, né, Dani? Então, quando a gente começa a acessar mais consciência, a gente começa a perceber, né, as coisas das quais a gente nunca tinha reconhecido que a gente talvez era boa, ou que talvez a gente tinha facilidade, ou de que talvez poderia ser legal para a gente fazer, né? Que a gente às vezes já faz aquilo no nosso dia a dia como um hobby, como uma coisa para a gente, sei lá, relaxar, se divertir, mas que talvez aquilo poderia, né, criar inclusive um negócio diferente para gente e sem precisar desconstruir Mais tudo aquilo que divertido, já foi. né? Exatamente. Como pode ser mais Né? divertido? Então, quer dizer, a Dani precisa deixar de ser advogada para ela começar a incluir um negócio, o barra de access na vida dela? Não, né? Porque é muitas vezes o que a gente faz e às vezes é difícil atualizar uma mudança. A gente acha que a gente precisa desconstruir tudo aquilo que a gente já foi para criar uma realidade diferente a partir daquele momento, né? O Access vem para incluir, gente. Ele não vem para dividir, ele não vem para dizer que você tem que deixar a sua religião, ele não vem para te dar regras, ele vem te dar qualidade de vida. Né? E você tocou num ponto legal aí, né? Access tem a ver com religião, Dani?
Tem a ver com espiritualidade? Com espiritualidade, sim, com religião, não. A espiritualidade, gente, ela vai muito além de uma religião. Aliás, eu diria assim que o papel real de uma religião, pouquíssimas cumprem, porque o papel da religião é te religar com o teu eu superior. É o Deus dentro de você, é o seu eu superior que a gente vai acessar para estar melhorando a sua vida, para você perceber que, como diria Beth Russo, que você é um deusinho, uma deusinha. Você não é filho de Deus, então só pode ser deusinho e deusinha. Gente, o Access, ele não vem para te ditar regras, ao contrário das religiões. Ele vem para te mostrar que você pode ser feliz do jeito que você é. Que você não tem que ser mais alto ou mais baixo, ou mais magra ou mais gorda, ou que você tem que fazer assim, ou que você tem que fazer essa. Não é nada disso, não. Tudo na vida é ponto de vista. Vamos acessar um ponto de vista que seja leve para você, para que a sua vida seja de facilidade, alegria e glória. É isso, né? Então, Axis não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, né? Com nenhuma doutrina. E espiritualidade também é o ponto de vista, né, de algumas pessoas que procuram Axis, mas a Axis, vamos dizer assim, no conceito, vamos dizer assim, base, né? Nem sobre espiritualidade, né? Vamos dizer assim, é muito, vamos dizer assim, a ideia principal ali de Axis, né? Expandir a nossa consciência, né? Ferramentas, como eu falei, o lema é empoderar você, que você sabe, né? Então, tornar você cada vez mais empoderado do seu saber, né? De poder cada vez mais reconhecer a potência que você é. Se sentir cada vez mais capaz de mudar a sua realidade, né? De sair de todos esses lugares esquisitos e interessantes, né? Que a gente entra na nossa vida, no nosso relacionamento, com a nossa família, no nosso trabalho, com o nosso corpo, né? Com a nossa saúde, com o dinheiro, né? Todos esses espaços, né? Esquisitos e interessantes que muitas vezes a gente entra e que a gente acaba se desconectando, né, da nossa essência, de quem a gente é, da nossa potência, né? Então, o Access é ferramenta para você, né, ir para esse espaço, para esse lugar, né? Então, fazer cada vez mais você ir para esse espaço de reconhecer, eu amo isso, né? Reconhecer o presente que você é para o mundo e para as pessoas, né? Você é um presente. Boa noite, Grace. Gratidão, sua linda, por estar aqui na live. Você é um presente, né? Você é um presente. Então, você reconhecer o presente que você é, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente não está reconhecendo o presente que a gente é, né? Eu tive um cliente essa semana, que ele é meu cliente, né? E ele tem uma sócia, e a sócia dele estava passando por situações, né, bem desafiadoras ali na vida dele. E daí ele me mandou uma mensagem e falou assim: Camila, você acha que uma sessão tal ia contribuir, né, com a vida da fulana, que está acontecendo isso na vida dela? Eu falei assim, com certeza, manda ela aqui, né, que a gente usa ferramentas e a gente vai ajudar ela a sair desse espaço, né? Ele falou assim, tá bom, eu vou dar de presente essa sessão para ela, eu vou ver se ela aceita, mas eu vou dar de presente essa sessão para ela, Né? Irmão, né? Vamos combinar. É um presentão. Né? Maravilha. E ele foi, deu de presente, essa cliente veio. E a gente trabalhou ali com ferramentas, né, de consciência, a gente fez liberações ali, né, de crenças, de pontos de vistas, né, de coisas que estavam tornando a vida dela mais difícil, mais pesada, triste, né? Ela estava ali com uma energia muito depressiva, porque ela tinha perdido uma ente querida, né, muito querida, a irmã. Nossa. E essa cliente, ela chegou numa energia, ela saiu numa energia totalmente diferente da sessão, né? Maravilhosa ela saiu daquela sessão ali. E aí, logo, né, depois de uma hora, assim, mais ou menos, acho que ela foi trabalhar e ela deve ter contado, né, para o sócio dela, ai, nossa, eu gostei muito da sessão e tal, nossa, que bom, eu fiquei muito bem, né? E ele veio me mandar uma mensagem para agradecer, né?
a sessão que eu tinha, né, realizado, que ela tinha gostado muito e tal, tal, tal. E aí, né, aquilo me veio a energia, né, exatamente disso. O quanto você pode ser um presente na vida das pessoas, às vezes com coisas simples que para você não, vamos dizer assim, não é nada. Você acha que não é nada. Ah, não, tenho condições de dar uma sessão, vou dar uma sessão para ela, né? Você acha que não é nada. E você está transformando ali a realidade daquela pessoa, né? Você está transformando ali a realidade daquela pessoa, né? Então, assim, quando você reconhece o presente que você é, né? Você começa a contribuir muito mais com a vida das pessoas e com a sua própria vida, né? Você começa a criar coisas muito interessantes, né? Então, assim, eu só falo, né, que, assim, Access, né, eu, Camila, antes de Access, e eu, Camila, depois de Access na minha vida, né, eu falo assim, que eu nem me reconheço mais, né, eu nem sei mais quem que é aquela Camila antigamente que não acreditava nela mesma, não acreditava que ela podia escolher coisas diferentes, né, ela sentia que ela ia trair ela mesma, né, quando ela fez uma mudança, uma transição de carreira, né, quando ela escolheu trabalhar ali com as terapias, né, com as ferramentas terapêuticas. Então, assim, eu não me reconheço mais nesse espaço, né? E isso é muito grandioso para mim, porque eu fiquei muito tempo paralisada, né? Eu fiquei paralisada no tempo enquanto eu estava lá no julgamento de mim mesma, né? Então, assim, como que é grandioso quando a gente sai do julgamento da gente mesma, quando a gente Né? começa a reconhecer o presente que a gente é e incluir tudo na nossa vida, né? Incluir tudo, tudo que a gente pode criar, tudo que a gente pode gerar, né? Deve passar pela cabeça das pessoas assim, nossa, mas elas não estão nem preocupadas com o que os outros vão pensar dela. Não, no Access a gente aprende que cada julgamento que a gente recebe vem em forma de Pix. Então pode julgar a gente sim, não tem problema nenhum não, porque é dinheiro caindo na conta da gente. É, é isso aí, né, Dani? E então, assim, é a energia do convite, né? Então, a energia do convite aqui de Axis é isso, é você começar a reconhecer o presente grandioso que você é, né? A contribuição que você pode ser para o mundo, para as pessoas, né? E tudo que você pode criar a partir desse reconhecimento do presente que você é, né? Então, você pode começar a criar coisas muito, 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 muito grandiosas, né? Inclusive, né, mais dinheiro, né? Que é o que, vamos dizer assim, grande parte das pessoas às vezes chegam até, né, essas ferramentas, buscando melhorar a sua realidade financeira, né? Mas Eu consegui. talvez ela ainda. Aí eu já também estou atualizando minha realidade financeira aqui de uma forma assim bem, bem interessante, né? Escolho mais, escolho criar mais disso, né? Você tem mais alguma contribuição aí pra gente, Dani? Quer falar alguma coisa aqui que eu não perguntei, que eu não falei? Agradecer pelos nossos 7 dias de trocas de barras. Foi lindo, Obrigada, né? gente. Obrigada, meu presente Foi de caixa lindo. grande. E deixa eu só trazer uma contribuição para quem está aqui, né? Que está ouvindo e quem vai assistir essa live depois, né? Olha que interessante, né? Eu e a Dani, eu estava até falando isso com ela. Quando a gente fala assim, vamos correr nossas barras 7 dias seguidos, a gente, vamos, não sei o quê, né? E tá bom. Aí lá no nosso primeiro dia que a gente ia começar, a Dani me mandou uma mensagem, cara, eu vou ter tal coisa na quarta-feira, e daí eu não sei se eu vou conseguir me programar e não sei o quê. Será que a gente pode Quem talvez pertence marcar isso mais pra isso? frente, né? E aí, né, eu já estava muito nessa energia de a gente trabalhar, né, essa desconstrução das nossas realidades presuntivas, né, que uma outra live eu falo sobre isso, mas nada mais, né, do que a gente presumir na nossa vida coisas que vão acontecer ali na frente, né, e muitas vezes a gente trava porque a gente já está presumindo, então a gente já está definindo, a gente já está concluindo, e às vezes, né, a gente trava ali naquela energia. Então eu falei para Dani, vamos fazer hoje? E vamos ver o que acontece? Vamos ver o que rola? Se a gente conseguir fazer nos outros dias, ótimo. Se a gente não conseguir, beleza. Vamos receber desse dia, a gente vê o que acontece, né? E aí a gente foi, escolheu e atualizou, né? E fizemos os nossos 7 dias ali
né, demos um jeito, fomos ajeitando e arrumando os horários e tal, tal, tal. E conseguimos criar, né? Então a consciência que eu deixo aqui para vocês, né, é muito sobre isso. Quanto da nossa vida a gente deixa de receber a contribuição, né, das coisas da nossa vida, porque a gente já está fazendo isso, né? A gente já está presumindo algumas coisas ali na frente, já está criando pontos de vista, já está criando definições, e muitas vezes a gente vai lá e a gente não escolhe, a gente não atualiza a nossa escolha, né? Porque a gente já foi lá na frente, já criou uma barreira, já criou um problema, né? E a gente não recebe a contribuição ali do momento. E eu e a Dani, né? Por fim, a gente escolheu, a gente criou, e quando a gente escolhe, escolhe de verdade, a gente vai lá e faz acontecer, né? Que isso realmente é a energia da escolha, né? Então a gente foi lá e escolheu, falou assim, não, vamos fazer isso acontecer. E a gente fez, né? Então, e por que que a gente conseguiu, né, Dani? Porque talvez a gente tá, né? Nessa energia da consciência de reconhecer as escolhas que vão ser grandiosas pra gente, né? As escolhas que vão criar. Eu fiz uma pergunta lá, né, nos meus stories esses dias, que foi até interessante, né? Que a gente estava lá um dia correndo base e a Dani tirou uma perguntinha do meu baralhinho lá da consciência das perguntas, e a pergunta era, né? Acho que era mais ou menos isso, né, Dani? Você está verdadeiramente, né? Como que era? Você está verdadeiramente comprometida com a sua vida, né? E é muito sobre isso, né? Quanto que a gente está verdadeiramente comprometido com a nossa vida e com as mudanças que a gente vem pedindo. Ah, eu queria tanto melhorar minha vida financeira, é verdade, eu estou comprometida com a minha vida para criar isso. Ah, eu queria tanto um relacionamento, é verdade, eu estou comprometida realmente para criar um relacionamento. Ah, eu queria tanto trabalhar, Relacionamento trabalho não, novo. relacionamento. Me vem com relacionamento, não, que. Gente, esses homens estão muito estranhos. Muito Esse é me. um papo mais avançado, né, Dani? Esse é um papo mais avançado, né? Essa história do criacionamento. Mas é sobre isso, né? Então é sobre a gente realmente, de fato, escolher, né? E usar ferramentas para destruir, criar todas as barreiras que a gente vai criando nesse meio do caminho, né? Para atualizar ali nossas escolhas, né, Dani? Então, só faz a energia do convite aí das classes que você tá trazendo aí para Ribeirão, para quem sentir, para quem escolher. Então vamos começar. Dia 17, né? Que a Elo vem. Que é o roast, né? Uhum. Então, 17, a Elo Pinati vai trazer o facelift, maravilhosa. Vocês vão amar, a Elo. A Elo junto com a Cami, então, energia poderosíssima. Aí na semana seguinte, na quinta-feira, vem o Sandro Donizete. Aí ele vai dar o fundamento, que são 3 dias e meio. O fundamento é uma imersão, não é? É um pouquinho mais longo, mas você pode entrar lá uma pessoa com uma consciência e sair outra pessoa. Sim. E só, né, trazendo aqui, o fundamento, ela é uma classe um pouquinho mais avançada ali das ferramentas de Axis e tem o pré-requisito de ter que ter feito uma classe de barra de Axis para poder fazer o fundamento, né, Dani? É, tem que fazer porque a gente troca barras durante o curso de fundamento para a gente não fritar, porque é muita consciência que vem vindo à tona. Então, para a gente se acalmar, ficar centrado, a gente troca barras durante o curso fundamento. Então, é isso, pessoal. Quem tiver aí. Só mais uma coisa, só mais uma coisinha. Eu quero pedir para a Chanel patrocinar a gente. Não? Ué, né? O que mais é possível. Elo, a gente estava falando dela, ó. Aí a Elo escutou a gente, né? Então a gente está Elo, a fazendo gente aqui. acabou de falar que tem 17. Convidando aqui o pessoal, né? Para quem sentir, para quem escolher, a gente vai ter a classe de facelift energético, dia 17 de março aqui, em Ribeirão, com a Elo. A Elo é CF, né? Ela é uma facilitadora avançada aqui, né? Das ferramentas de artes. E ela é muita contribuição, né? Vai trazer essa classe que é uma classe pro corpo, né, gente? É um processo corporal pro corpo. Para quem está escolhendo, né? Mudar do seu relacionamento com o seu corpo, mudar a forma como você funciona a partir do seu corpo, liberar ali
toda essa energia de julgamentos e auto-julgamentos que em algum momento a gente comprou, né, ou criou aqui no nosso corpo, que vem criando limitação, barreira, né, uma imagem distorcida da gente mesmo. Então, é um processo corporal que ajuda a gente a trabalhar muito com a nossa autoestima, nossa autoconfiança, nosso amor próprio, né? E o que mais é possível, né, Elo? Então, é um processo aí que vai desbloquear, né, muitas possibilidades aqui, que inclusive, né, você vai começar a aparecer mais na sua vida. Né? Você vai começar a aparecer mais na energia do seu trabalho, você vai começar a aparecer mais na energia do seu relacionamento, né? Você vai começar a cuidar, né? Com mais gentileza e amor do seu corpinho, né? Então, assim, muitas coisas, né? Interessantes aí. Então, quem sentir, vem, não tem pré-requisito. Quem quiser vir participar dessa classe, né? Ela vai acontecer dia 17 de março, um domingo. Tá bom? Então, quem quiser mais informações, quem tiver alguma dúvida, manda ali, né, suas dúvidas para mim, manda suas dúvidas ali para Dani, né? E a gente vai, né, criar uma classe mágica aqui, né, Lô? Sim, tem muita energia nessa classe, né? É uma contribuição muito grande. Cada classe que a gente cria, a gente está sendo contribuição ali na energia das pessoas que estão na classe, na energia do lugar, na energia da cidade, né? Então é muito grandioso. Né? A gente expandir e levar consciência aí, né? E o que mais é possível, né, Dani? É, meu anjo. Como pode melhorar ainda mais? Não pode, né? Então é isso. A gente queria trazer um pouquinho de clareza aí, né, para o pessoal que veio e participou aí da live, né? Ferramentas de Axis não são só para terapeutas, né? É para todo mundo que esteja escolhendo aí mudar a sua realidade, mudar a sua vida, né? Deixar a sua vida mais leve, mais divertida, ter ferramentas, né, para sair todas as vezes que a gente está naquela energia, né, esquisita, interessante da nossa vida, da nossa realidade, né? Mudar ali todas as possibilidades de todas as áreas da nossa vida, né? Então, é isso. Quem está escolhendo, quem, né, viu que já cansou, que está querendo atualizar coisas diferentes, né? Vem para as ferramentas, vem para as classes, né? Vai lá, escolhe uma sessão, vai correr as suas barras, né? Vai fazer uma sessão de facelift energético, né? Que a vida ela começa realmente a atualizar, né? Não corram com as barras, coisas maravilhosas podem acontecer. Não corram, né? Não corram. Maravilha, Dani, gratidão por ter participado aqui comigo, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada a cada um que compareceu. Gratidão. Gratidão aí, viu? Beijão.